Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast, mais um momento em que vamos falar do Evangelho do Cristo. É o programa O Evangelho e Nós, diretamente da cidade de Jataí, no estado de Goiás, aqui dos estúdios da Sintonia no Bem. Desde já nós agradecemos a todos que nos acompanham, que vão estar conosco neste momento de estudos, e as reflexões de hoje, que elas possam ressoar em nossos corações, em nossas mentes, que possamos fazer uso sempre no nosso dia a dia. Esse estudo está sendo transmitido pelas plataformas do Facebook e também do YouTube e do Instagram, e estará sempre no YouTube, assim que quiserem acessá-la. Boa noite para o meu amigo Claudinho, que está aqui escondidinho atrás das câmeras. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Elmis. Boa noite, Sam. Boa noite, Cláudio. Boa noite para todos aqueles que participam conosco desse momento de estudarmos essa mensagem que Jesus nos trouxe. E esperamos que nessa noite a gente saia daqui aonde estivermos no sentido de mais fortalecidos, mais capacitados para vivenciar o Evangelho. Pode trocar ele aí. Esse não quis mesmo. Oi. Pronto, tudo certo, Claudinho? Bom, e para a gente iniciar os nossos estudos de hoje, nada melhor do que a gente estar conectados, com a energia do bem, com a energia do Cristo, através dos mentores espirituais, daqueles que nos assistem. Pedimos ao Pai que a sua luz abrace a todos, que a sua luz, a sua energia revigore os corações de todos aqueles que sofrem de aflições, todos aqueles que se encontram em becos sem saídas, todo aquele que em um momento ou em outro se esconde no fundo de seu quarto escuro, ou às vezes se dirigem para locais com pensamentos obscuros. Pedimos ao Pai neste momento que a sua luz se faça, fortalecendo os mentores espirituais de cada um, para que possam eles intuir e auxiliar, para que possamos atravessar esses momentos de turbulência em que o nosso planeta passa. Sabemos que a carga negativa, a energia é pesada, mas sabemos também que o bem sempre vence o mal, que a luz sempre vence a escuridão e que o Cristo está no controle de tudo, governando este planeta azul, maravilhoso, que brevemente estará todo iluminado. Que Jesus nos abençoe e que os lares de cada um esteja recebendo este foco de luz nesta noite, que assim seja. Bom, em nosso estudo desta noite, nós estaremos continuando aí com o nosso capítulo 7, Elmis? É o Sede Perfeitos. 17º. 17º, exato. Capítulo 17º, Sede Perfeitos, a característica da perfeição. E neste capítulo de hoje, nós vamos falar sobre o homem de bem. O que vem a ser o homem de bem, Será que nós somos homens de bem? Às vezes nós falamos, não, eu sou um homem de bem. Será que somos mesmo? Então o Evangelho aqui vai nos falar um pouquinho a respeito do homem de bem, das características do homem de bem, e nós vamos percebendo, em que ponto nós vamos estar ali conectando com este texto. Quer falar alguma coisa antes? Sim. Nós estamos, na maioria, buscando ser homens de bens. De bens. De bens, e não de bem. Mas eu quero voltar um pouquinho durante a sua oração. Se fala muito, é algo cultural, tanto quanto comum nas criaturas humanas, a gente falar de trevas, de escuridão, parecendo que essa situação ou essa paisagem
trevosa ou muito densa, muito escura, é algo da criação divina, né? Porque tudo que é da criação divina é luz, né? Ela, tudo por é si só, é tudo isso. É algo que não embaraça, não obscurece, mas nós, por nossa conta, criamos, sim, a escuridão e, mais adiante um pouquinho, as trevas. Então, quando nós nos permitimos vivenciar a mensagem que Jesus trouxe, essas trevas deixam de existir, né? Então, é interessante isso, né? Que a gente cria uma dualidade, mas, na verdade, só existe a luz. A treva é por nossa conta. As trevas é uma consequência. É rebeldia. É uma rebeldia humana. Quando nós distanciamos da lei de Deus, na verdade, a gente acaba por trazer essas trevas, esse momento denso, né, para as nossas vidas. Mas, como diz Carl Gustav Jung, né, ninguém evolui imaginando seres de luz. É preciso atravessar a escuridão. É preciso que a gente enfrente a treva que existe dentro de nós. Então, dá aqui o boa noite para os nossos amigos que já estão aqui. A Norma, né, está acompanhando. Um grande abraço, Norma. Muito obrigado por acompanhar o Evangelho com a gente. Admilson Miranda, meu primo, lá da cidade de Goiânia. Boa noite, Branco. Um grande abraço, meu amigo. Fica com Deus, que a gente possa aí falar um pouquinho do Evangelho. E esse tema de hoje, o homem de bem, né? Então, nós falamos que somos o homem de bem, homens de bem. E o Evangelho agora vai trazer um pouquinho do que seria o homem de bem. Então, ele começa assim, no item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Bom, aí nós já começamos a ficar um pouquinho complicado, né, Elmes? Será que, se nós olharmos a nossa consciência, os nossos dia a dias, será que nós praticamos a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza, em sua maior intensidade? É uma reflexão que nos cabe fazer, né? Justamente. Nesse aspecto, às vezes, nós olhamos e falamos, poxa, acaba que nós, pela força do ego, né, nós acabamos por buscar isso, e egoisticamente falando, né, exacerbando a nossa vaidade, que sim, que somos pessoas justas, somos pessoas que amam, somos pessoas que praticam o bem e a caridade, né? Mas, se nós formos olhar no contexto tudo que isso significa, às vezes a gente percebe que a gente não é bem assim, a gente se distancia um pouco. E ele segue ainda. O verdadeiro homem de bem é aquele que, quando interroga a sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, ou se fez todo o bem que podia. E aí nós voltamos lá naquela pergunta do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta para os espíritos. O homem só é punido pelo mal que faz? E eles respondem, os espíritos, não. Pelo bem que também tem a oportunidade de fazer e às vezes negligencia, às vezes não o faz. Então, olha só. E aí nós começamos a perceber, será que somos verdadeiramente homens de bem? Porque às vezes nós temos a oportunidade de fazer um bem, né, um bem maior, e nós às vezes por egoísmo, ou às vezes por preguiça, né, para não sair do nosso comodismo, nós desviamos o foco e permitimos alguma coisa acontecer à nossa volta e dava para ter evitado. Então aqui também é uma das características do homem de bem. Um abraço também, Érida, muito obrigado por estar acompanhando a gente. Uma boa noite para você, para a Divina. Que Jesus abençoe, que esteja bem todo mundo aí. E ainda segue falando sobre as características do homem de bem. O homem de bem, nesse aspecto aqui, ele está falando de autoconhecimento, né? Esse homem que olha para você, que olha e
e percebe se não fez todo mal. E é interessante que no livro de Joana de Ângeles tem 5 dicas muito interessantes para a gente perceber, né, se somos um homem de bem. A primeira dica, né, ela era autoconhecimento. Né? Primeira dica, autoconhecimento. É você olhar para dentro de você e reconhecer os seus erros, mas também as suas virtudes. É olhar para dentro e falar, não, sim, às vezes as pessoas estão dizendo que eu sou uma pessoa áspera, que eu sou uma pessoa egoísta, ou que eu sou uma pessoa um pouco agressiva. Ah, bom, hoje eu percebo que tem razão, realmente eu sou. Isso é autoconhecimento, é eu olhar para dentro e encontrar isso daí, enfrentar e olhar. Essa é a primeira dica. A segunda dica é tornar consciente delas. Tornar consciente é o que nós estudamos em Joana de Ângeles, né? Tornar consciente disso. Saber que eu tenho virtudes, saber que eu tenho as imperfeições, isso, estar consciente e direcionar o foco para elas. A terceira dica para que sermos um homem de bem é o auto-perdão. Perdão e o auto-perdão. Perdoar aqueles que nos ofendem e também nos perdoar. Porque às vezes nós temos situações no passado que fizemos algo e que essas coisas nos machucam até hoje, que inconscientemente nos traz um processo de culpa que ela acaba nos impedindo de seguir adiante. Né? Então, aquela criança de ontem, há pessoas que falam assim, eu quando era jovem, eu fiz algo que eu me envergonho hoje. Aí a gente pergunta, você teria coragem de fazer a mesma coisa? Não, hoje eu não teria. Então, essa criança precisa ser perdoada, porque ela era ignorante naquele momento, ela não estava consciente. Hoje, você já é uma versão melhor. Você está consciente do erro. Então, essa é a terceira dica, o auto-perdão. Você estar consciente, você não é mais aquela pessoa, você seguiu adiante. Aquele que errou lá atrás não vai repetir isso mais, porque você é melhor, você se transformou. E tem até uma passagem do Heráclito, né, que ele fala, eu não me lembro, o Panfrênio, não sei, eu não me lembro o nome do outro que falou para ele, que um homem não se banha no rio por 2 vezes, né, na mesma água. E Heráclito diz, banha sim. Ele falou assim, não, se você entrar no rio, você se molha, se banha, mas quando você sair, aquela água já passou. Então, você não se banhará nela novamente. E aí Heráclito fala assim, não, mas há uma forma. E ele vai, pega uma bacia e coloca a água, num dia ele toma banho, né? No outro ele vai tomar banho na mesma água. E aí ele fala, viu, isso acontece. Ele disse, não, a água é a mesma de ontem, mas você não é o mesmo homem. Porque de um dia para o outro, nós já colhemos mais novas experiências. Então é preciso o auto-perdão. Você perdoar a criança de ontem, perdoar a pessoa de ontem. E a quinta dica é a gente aprender a aceitar a imperfeição do outro. E saber também que somos imperfeitos ainda. Não somos perfeitos, nós vamos ser perfeitos um dia, mas ainda caminhamos. Né? Então, a gente olhar para o outro, aprender a amar o que não é perfeito, o imperfeito, um amigo difícil, um familiar difícil, uma esposa, às vezes, difícil no relacionamento, ou um esposo. Né? Então, essas situações acontecem e é necessário essa encarnação, estar com essas pessoas, porque são elas que nos trazem ensinamentos. Elas que nos vão ensinar a paciência, a resignação, compreensão, uma série de fatores que é para o nosso aprendizado. Então, aprender a amar também o que é imperfeito é a quinta dica. Então, isso faz parte do autoconhecimento e isso nos ajuda a transformar nesse homem de bem. Quer falar alguma coisa? Quando a gente vê esse item, né, do capítulo 17º, do Sede Perfeitos, e é interessante, né, que o sede perfeito já significa uma perfeição relativa, né? Ela jamais será absoluta. E o Evangelho traz o homem de bem. Então, não é o espírito de bem. Essa mensagem, ela é para nós. Então, nós seremos homens de bem. Não tenhamos dúvida disso. Bom, aí cabe a cada um não atribuir ao outro, mas a si mesmo essa capacidade que tem, né? O esforço que você faz
para, né, eliminar, aparar as arestas ainda dos vícios, né, dos defeitos que nós carregamos por situações naturais do processo evolutivo. Como você disse, então nós precisamos de nos aceitar. Só não podemos e não devemos nos acomodar nessa redoma, né, e esperar que o processo nos leve adiante. Mas vamos ao encontro de tudo isso. Então, quando a gente realmente lê toda essa mensagem, a gente fala, é quase impossível. Se fosse impossível, os Espíritos não teriam trazido essa mensagem, porque ela não seria para nós, né? Nós ainda vamos conhecer tantas situações do processo evolutivo, quando nós estivermos em outras paragens, outros planetas mais evoluídos, a gente vai ver, mas nesse planeta que estamos, na condição que estamos, toda a mensagem que está no Evangelho, que chegou para nós e que ainda chegará, ela é pertinente e está ao nosso alcance, sim, porque senão não teria sentido. Que homem de bem é esse que eu não posso alcançar? Né? E ele segue ainda dizendo aqui no item 3, né? Na continuidade do item 3, ainda sobre o homem de bem. O homem de bem, ele tem fé no futuro. Você pulou uma parte. Se negligenciou, acho que você não leu, não me lembro. Ah, exatamente. Então, ele analisa se fez todo o bem que podia. Se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez o outro tudo o que queria que fizesse por ele. Então, isso é do autoconhecimento, e Santo Agostinho fazia esse exercício, né, no final do dia, analisava, fazia um retrospecto e via se ele não tinha ferido alguém, maltratado alguém, feito algo que pudesse descredenciá-lo. É interessante, né, Sam, que aqui ele traz, né, essas recomendações, traz essas informações, e aí você citou, a gente vai encontrar isso em Santo Agostinho, né, obviamente no Livro dos Espíritos, e a gente vai encontrar também no Livro dos Espíritos, né, a partir da questão 873, que vai tratar da lei de amor, justiça e caridade, que traz perfeitamente, né, se alguém tiver dúvida de como ser um homem de bem, lá também tem subsídios, como tem lá na questão que Santo Agostinho traz para todos nós. Então, a doutrina espírita, ela vai amarrando por onde você percorre nela todas as situações que o homem na Terra precisa, independentemente se você tem religião, qual é a sua religião, ou se não tem. Isso aqui, né, digamos assim, é um manual de conduta, é, né? um código de conduta para a humanidade. Esqueça o teu segmento. Isso aqui está em a natureza, e nós encontramos isso na questão 873. E o próprio Evangelho fala, né, qual que é a verdadeira característica do espírita, do bom espírita, mas pode-se dizer do bom cristão, ou do bom católico, do bom religioso em geral, né? É aquele que pratica a lei de amor e caridade de sua maior necessidade, e aquele que faz todo o esforço para vencer as más tendências, né? Então, todos nós que lutamos para vencer as más tendências no dia a dia, somos pessoas de bem, somos pessoas que estão conscientes e buscando crescer, né, um pouco mais, seguindo nisso daí na nossa jornada. Eu me lembrei de uma historinha que eu até ouvi ela hoje. Eu não li, mas eu ouvi, assim, pela pessoa que contou, eu sei que a coisa é certa, né? Nessas questões de julgarmos os outros, de estarmos apontando. Então, às vezes até já é do seu conhecimento e talvez da maioria, mas não custa a gente reprisar aqui para relembrar, né? Quando o Chico estava distribuindo cestas, né? E alguém, que é muito comum isso, as pessoas organizando a fila, né? Tem muitos fiscais, né? No movimento. Então, organizando a fila, e aí correu lá e falou: Chico, tem uma mulher ali que não precisa de cesta. Ela tem 2 casas de aluguéis, ela não precisa. E ele terminou de falar, o Chico olhou para ela e falou: mas ela vai ganhar a cesta. Porque ele falou, ela não precisa, e quando chegar aqui você não vai dar. Aí ele falou, não, ela vai ganhar a cesta.
porque ela está ensaiando para a próxima reencarnação. Interessante, né? Então, assim, ficou algo... Peraí, né? Será que na próxima ela vai vir necessitada? Está treinando. Às vezes a pessoa negligencia o auxílio do outro, né? Isso é menosprezo, né? Porque tem condição. É verdadeiro, realmente é um ensaio para uma próxima oportunidade. Ainda seguindo sobre o homem de bem, isso aqui é bem interessante. O homem de bem tem fé no futuro. É por isto que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Isso aqui é muito importante. Quando se tem fé no futuro, e a doutrina dos espíritos nos dá essa condição, né, de hoje entender que somos espíritos imortais, que esta vida nada mais é do que uma passagem muito rápida, que os amores que temos, as pessoas que aqui encontramos, nós não nos perderemos de vista daqueles que amamos, nós nos encontraremos em um outro momento, né? Os laços são eternos, que existe um mundo espiritual que nos aguarda, que é de lá que vimos para cá. Então, ter fé no futuro, acreditar nisso, ter essa consciência, nos possibilita transitar pelo mundo com mais serenidade, sem tanto apego, né? Entendendo a transitoriedade da vida, não colocando a vontade do espírito, né, submissa à vontade do ego, né? Os bens espirituais não se submeter às necessidades materiais. Então, quando nós sabemos da transitoriedade da vida, temos consciência que o que temos aqui não nos pertence, a nossos filhos não é para posse, é apenas para aprendizado, para que possamos exercitar juntos as potencialidades do coração, né? Desenvolvimentos da afetividade, do amor. Então, quando a gente entende tudo isso daí, a gente vai se construindo, esse homem de bem vai ficando mais robusto, mais forte, porque vai compreendendo as nuances da vida e fazendo parte desse contexto do homem universal que somos e filhos do Pai. O primeiro princípio, né, que, quer dizer, o homem encarnado na Terra precisa de desenvolver, né, esse primeiro sentimento, vamos dizer assim, é que ele é um espírito imortal. Então, enquanto nós não tivermos com isso muito claro que nós somos espíritos imortais mesmo, nós não conseguiremos avançar. Porque a gente fala, não, eu tenho fé no futuro, mas... Então, esse mais é que é o problema. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou? Mas enquanto eu estou aqui, eu vou me apegar nessas coisas. Então, você não tem tanta certeza. As pessoas falam assim, eu vou viver a vida, preciso viver justamente. A vida. Então, assim, acho que o primeiro ponto a desenvolver é essa certeza. Não, eu realmente... Então, a hora que eu tiver certeza... A única coisa que eu vou fazer a partir daí é zelar pela oportunidade que eu tenho de todas as coisas que passarão por mim, ou seja, estarão comigo para o meu desenvolvimento espiritual, né? Então, ou seja, é uma passagem, é um empréstimo, e todas as coisas, inclusive as pessoas que nos cercam, né? Deus nos permite estarmos juntos para um desenvolvimento para o futuro, ou seja, para o mundo espiritual. Não estamos ninguém construindo aqui um mundo perene. É impossível que isso aconteça. Então, mas e aí? Como é que vamos fazer isso? Vivenciando, igual você falou há pouco, é essa luta diária que a gente vai, né, assim, vagarosamente, né, desenvolvendo nisso tudo, e o tempo vai nos permitindo. Se nós tivéssemos condições de olhar 10, 15 encarnações atrás, nós íamos perceber o quanto nós estamos melhores. Isso é fato, né? E daqui 10, aonde nós estaremos em condições muito melhores. Com certeza. E ainda ele segue dizendo, né, que o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem reclamar. É entendimento da transitoriedade da vida, resignação.
O homem compenetrado pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, devolve o mal pelo bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seu interesse pela justiça. Ele se desfaz com os benefícios que espalha, com os serviços que presta, com os que torna felizes, com as lágrimas que seca, com as consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si. Antes de ir atrás do interesse do outro, indo atrás do interesse do outro, antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e a perda de toda a ação generosa. Então, isso aqui é interessante a gente ver. E se a gente for olhando ao pé da letra, a gente vai pensando, meu Deus do céu, eu estou distanciando, eu não sou um homem de bem, eu não sou uma pessoa de bem, né? Na verdade, nós não podemos pensar assim. É igual você falou, nós somos a melhor versão de nós mesmos, nós crescemos, nós não somos aquele homem ignorante homem, nós nos construímos, nós melhoramos. E a caridade, essa caridade que nós aprendemos a fazer hoje, essa caridade, ela tem um sentido muito mais amplo do que de servir o próximo. Né? Eu estava falando ontem a respeito da citocina, que é esse neurotransmissor que é gerado quando nós fazemos a caridade. Isso André Luiz nos fala. Quando nós fazemos a caridade, quando nós estendemos a mão para o outro, num verdadeiro sentimento de afeto, nós geramos um neurotransmissor chamado acitocina. Essa acitocina é denominada o hormônio do amor, porque ela nos traz um bem-estar tão grande, né, uma paz de espírito, né, uma alegria de viver, e isso quando nós vamos em direção do outro. Então, olha só o quanto é importante você fazer a caridade. Você fazendo a caridade, você gera esse neurotransmissor, a citocina, em seu benefício. Então, quanto mais se ama, mais se é amado e mais se tem para amar. É importante aqui, né, quando ele fala que ele toma a defesa do fraco contra o forte, né? Então, às vezes, soa para a gente um embate assim de frente com o outro para defender alguém que está sendo ofendido, né? E a situação não é por aí, né? Ou seja, ele está sempre fazendo o bem, não importa de qual lado ele está. Então, essa defesa é uma defesa de fazer um processo de junção, de entendimento das partes. Ou seja, ele se torna, no termo popular, um juiz de paz, em qualquer circunstância. E o importante de tudo isso, Hermes, é quando esse fazer o bem, ele começa a ficar espontâneo. Quando nós começamos a nos movimentar, toda a estrutura de nosso corpo começa a se movimentar sem mesmo que a gente comece a pensar e a arquitetar como eu vou fazer. É um movimento natural. Então, quando nós começamos a nos movimentar naturalmente, né, como diz Emmanuel, vamos improvisando o bem, assim, na medida que a pessoa vai necessitando, o meu impulso primeiro é aquele impulso de auxiliar, pensando no próximo. Então, quando nós começamos a sentir isso, nós estamos num processo já bem melhor de transformação. Quando nós paramos de pensar, de planejar como eu posso fazer isso, como eu vou fazer o bem, como eu vou fazer a caridade, quando nós paramos de planejar e isso passa a ser impulsivo em nós, as coisas estão começando a ficar bem mais claras. Acho que assim, é até pertinente, isso faz parte, né? Mas há muitas programações dentro do movimento espírita, né, de campanhas que serão feitas no próximo ano. Então, essas campanhas elas têm que estar sempre assim à nossa disposição, aflorando em nós para fazermos sempre. Né? Não é vamos organizar para fazer isso, não. Isso precisa estar na jornada. A gente está envolto. E o nosso propósito, que nos faz bem, é sempre estarmos
né, apostos para qualquer situação que nos apresenta, sem essa organização, né, digamos assim, institucional, algo que sai formando uma empresa para fazer isso. Não, isso tem que ser espontâneo de dentro para fora. É o que você falou, a gente tem que estar, a hora que isso estiver fazendo, não, você fez isso, não, fiz porque fiz, não tem explicação, né? Não, eu vou para a atividade do centro, eu vou porque vou, não é porque eu tenho obrigação de ir, né? Eu me sinto bem. Isso, porque às vezes a gente marca, fala, não, quinta-feira eu tenho que ir para o programa da rádio. É um compromisso, tá, mas você vai porque te faz bem ou você vai porque você tem um compromisso? Não, eu tenho um compromisso, então não vai. Né? Assim, lógico que a gente precisa de estar indo assim para depois, né, deixar... Fazer uma autodisciplina. Isso. Agora fala, não, eu vou porque é uma satisfação eu poder ir para lá, aprender, né, e ali eu tenho a oportunidade de ficar menos inibido, enfim, é uma questão de crescimento. Exato. Bom, e ainda segue nesse capítulo aqui, onde estamos falando do homem de bem, né, de como nós podemos ser esse homem de bem. Então ele segue, ele é bom, humano, benevolente com todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, pois considera todo mundo como irmãos, respeita nos outros as convicções sinceras e não lança anátemas àquele que não pensa como ele. Esse é um grande problema, né? O anátema. Isso, chama de louco, né? Na verdade, é uma coisa interessante, um movimento interessante que acontece no mundo de hoje. Eu vejo as coisas acontecendo e a gente vê muito na política, no nosso meio, nos meios organizacionais, ONGs, diversas coisas, estão sempre preocupados com as pautas identitárias, separando pessoas, né? E no meu modo de ver, quando o homem de bem se estabelece, quando nós começamos a ter esse olhar benevolente com todo mundo, sem distinção, não me importa o que o outro é. Hoje falam na supremacia branca, quando vai falar de alguma coisa, é a supremacia branca. Um extrema-direita, um extrema-esquerda, um é negro, o outro é homoafetivo, e aí diversas características já da nomenclatura de cada um. Ou seja, então a gente vê que está fatiando a humanidade e separando pessoas para que a gente possa distinguir os grupos. E, na verdade, esse é um processo que deveria estar voltando, deixando de existir. Porque todas as pessoas são iguais perante a lei. Então, o dia que nós percebermos e fizermos primeiro item aqui, ó, praticar a lei de justiça, de amor e caridade na maior pureza, não vai precisar dessas coisas de ficar distinção, cotas para negros, cotas para surdo, cota para isso, cota para... A gente naturalmente vai perceber que todos nós somos iguais perante Deus, que cada um está no seu momento evolutivo e que cada um tem a sua necessidade evolutiva. Uma necessidade, às vezes, uma deficiência, é um processo, é uma prova aqui na Terra, e ela não é mais fácil ou mais difícil do que uma prova da riqueza, que as pessoas falam assim, nossa, ser rico é a melhor coisa do mundo. Não, a prova da riqueza é duríssima. Às vezes você fala que é a melhor coisa porque você está ligado na transitoriedade das coisas, na materialidade, ou seja, realizações do ego, satisfação dos prazeres. Aí sim a riqueza é boa. Mas quando você se envolve exatamente e somente com isso, você se distancia da sua essência, distancia das leis de Deus, e em uma outra vida, essa rebeldia, ela vai ser controlada naturalmente. Não porque Deus vai impor algo, mas pelo processo natural de reajuste, que é através das provas que nós teremos que passar. Então a gente precisa de perceber isso, e perceber que esse olhar humano, ele se faz necessário independente de cor, de raça, de posição social, de identidade, de escolha sexual, né? Isso aí é do foro íntimo de cada um, não cabe a ninguém ficar julgando. Então, a gente passa a olhar o outro como um ser humano, igual a mim, e apenas ama, apenas respeita. Isso é um processo que eu acho que a humanidade, em vez de ficar
reagrupando, está começando a fatiar, distanciar. Eu não sei se você tem essa mesma percepção. Plenamente. Plenamente. E ainda segue aqui falando sobre o homem de bem. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Então, quando fala a caridade é seu guia, a gente lembra da pergunta, né, Elmes? O que é a caridade como entendia Jesus? Justamente. O que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Então, indulgência com as faltas alheias é você aceitar o outro como é. O outro só vai dar aquilo de que está cheio, nada mais, nada menos. Então, se o outro te faz mal, se você está sempre achando que é uma pessoa agressiva, grosseira, é aquilo que ele pode dar, é o estágio que ele alcançou. Se você se acha melhor, a sua obrigação já é maior, a sua responsabilidade com as leis divinas já é maior. Então, como diz o Chico, a mim, como dizer, ao outro o direito de ser como é, a mim o dever de ser cada vez melhor. Essa é a proposta. Então, em toda circunstância, a caridade é seu guia. Quando nós colocamos a caridade como guia, dessa forma como entendia Jesus, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, é um roteiro de sucesso. Né? Sem dúvida. É um roteiro de sucesso para toda a vida. Então, diz a si mesmo, em toda circunstância, a caridade é seu guia, e diz a si mesmo que falta com o dever de amor ao próximo e não merece clemência do Senhor. Aquele que causa prejuízo ao outro através de palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por orgulho e desdém, que não recua a ideia de causar uma pena, uma contrariedade, mesmo leve, quando pode evitá-la. Não tem raiva, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, só lembra do benefício, pois sabe que será perdoado conforme ele mesmo tiver sido perdoado. Quando a gente olha isso aqui, a gente às vezes acha que está muito longe. Mas é preciso que lembrar que nós estamos em construção, né, Elmas? O nosso processo de construção é lento. E cada vez que a gente pratica a gentileza, a bondade, mesmo no limite das nossas forças, esforçando para ser cada vez melhor, isso nos coloca, nos credencia a ser este homem de bem. Né? Às vezes não em sua maior intensidade, mas já ensaiando para este propósito, para essa finalidade. E é um processo, né, de experiências que vai nos fazer perceber essas situações. Então, olha só, se hoje a gente fica muito raivoso constantemente, né, por qualquer situação, a gente fica rancoroso, né? Então, todas essas situações, quando eu já percebo que elas existem em mim e elas começam a me incomodar, é um bom sinal, porque ontem isso não me perturbava. Era um prazer para mim eu ter rancor de uma situação, né? Então, quando isso começa a me incomodar, é porque eu já estou entendendo que isso me faz mal. Então, já é um processo que você já está bem adiantado. Então, às vezes a gente olhando, igual você falou, nossa, mas parece que é difícil ler isso aqui, fala, nossa, mas isso tudo me pertence, né? Porém, é muito rápido o tempo que passa e você, quando se depara, você fala, já estou livre de grande parte dessas situações que eu estava tão inserido, não percebia, quando percebi, levei susto e achei que não saía, e hoje eu já estou de fora e já olho, já está mais distante de mim. Né? E como que eu percebo que está distante de mim? Quando eu me deparo com a situação e ela não me atinge. E é tão bom porque a gente entende que cada dia que passa, a gente está melhor. Tá melhor. É um processo, cada dia que passa, com certeza nós nos transformamos. Porque isso é a vida, né? Ela é como uma coxa de retalhos. A gente vai costurando pedaços por pedaços
e logo ela está dando para fazer, para cobrir, para aquecer. E a gente, assim, já vimos alguns exemplos. Há pouco eu vi uma entrevista de uma senhora na qual o filho dela foi morto de forma cruel, né? Ela se apresentou num jornal. E ela, com toda sinceridade, porque ela não precisava de falar isso da boca para fora, e ela disse: eu perdoo o algoz do meu filho, aquele homem que cometeu esse crime bárbaro. Então, olha que ela já desenvolveu alguma coisa, né? Então, é possível que todos nós consigamos. Eu não... Espera, quando você vivenciar uma situação difícil, você se julga, se você consegue ou não. Mas, enquanto não, a gente não pode dizer mesmo, nem que sim, nem que não. Mas a vida vai nos oportunizar experiências. Não estou dizendo que é igual a dessa mulher, não é isso. Mas nós vamos vivenciar situações essas que nós estamos com ela dentro e ainda amarrados, né, sentindo que ela nos domina. E de repente eu vou e falo: melhorei. Na outra, agora estou melhor. Na outra, não me atinge mais. É importante a gente entender que, igual você falou dessa mulher, olha só, se fôssemos, não vamos colocar a palavra se fôssemos, porque na verdade nós somos racionais. Nós já desenvolvemos razão, né, e emoção. Hoje as emoções... Você até fala assim, que nós já temos maioridade, só está nos faltando agora a maturidade. Exatamente. Então, quando nós olhamos assim uma situação como essa senhora disse, né? Eu perdoo o algoz do meu filho. É muito racional, porque o filho foi vítima. E quem estará num processo de sofrimento atroz e necessitado de perdão, necessitado de amor e de cuidados, é o algoz. Porque ele vai passar por sofrimentos terríveis de responsabilização pelos seus crimes, seja nesta vida, né, material, seja na espiritual. Mas nós temos um problema muito sério, porque ainda somos movimentados pelo sentimento de vingança. Então é aquele desejo assim: nossa, você precisa de sofrer mesmo, aquilo lá tem que mofar na cadeia, então esse sentimento de vingança ainda é muito aceso em todos nós. Basta ver que quando você imagina que alguém pode te ferir, ou que alguém te fez um mal, ou você vê uma pessoa, às vezes, ferindo alguém, você não só se indigna, você indigna e, naturalmente, você pensa: aquilo ali precisava de sentir algo, né? Alguma coisa assim. A gente deseja muita coisa para o outro. E isso é o sentimento de vingança que ainda está aceso em nós, e que é algo nocivo e que precisa ser dissipado, né? E o Jorge, ela vai falar algo importante, né? Não carregue o ódio consigo. E nesses tempos de hoje, então, assim, não tem muito ódio do político, enfim, daquele que pensa totalmente diferente de você, não deseja que ele morra, porque ele pode morrer e na próxima você nascer dentro da casa dele. Então a situação fica bem pior. Então aí até ele brinca: fala, se você for odiar, odia só um pouquinho, que aí você nasce primo, nasce longe. É isso mesmo. Então ele ainda diz o seguinte, seguindo aqui ainda sobre o capítulo do homem de bem. Ele não se compraz, ele é indulgente com a fraqueza do outro, porque sabe que ele próprio tem necessidade de indulgência. E recorda esta fala do Cristo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aliás, esta palavra do Cristo devia estar acesa em nossa mente todos os momentos de nossas vidas, porque aí nós deixaríamos de julgar. Ele não se compraz em procurar defeito no outro e nem pôr em evidência esses defeitos. Se a necessidade o obriga a isso, vai sempre à procura do bem, que atenua o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-la. Todos os seus esforços são na intenção de que possa dizer-se amanhã que há nele algo melhor do que na véspera. Não procura valer nem seu espírito, nem seus talentos à custa do outro. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar o que há de superior no outro. Então é muito importante
que a gente comece a olhar principalmente, né, esse algo aqui que é bem pouquinho e que é tão exercitado ainda por nós, que é colocar defeito no outro, né? Falar mal do outro. Toda vez que nós falamos do outro e que vá com um sentimento nocivo, de alguma forma nós estamos emitindo energia ou gerando energia. Essa energia gerada, ela fica armazenada em nós. E ela estando armazenada, ela acaba por ser nociva para todos nós também. Assim, ressaltando também, né, quando diz desse julgamento que a gente faz, né, em direção ao outro, então, o tanto que isso não nos faz bem. Por quê? Porque se a gente avaliar esse julgamento, nós estamos escondendo de trás dos nossos próprios defeitos, né? Quando a gente tece algo de ruim no outro. E a gente pode até assim, é comum isso, né? A gente olhar o defeito e não olha a virtude. Por que que você não olha a virtude e não aproveita aquilo que é bom? O apóstolo já não dizia isso, né? Então, assim, leia o livro e tira dele o que tem de bom. Alguma coisa vai ter, né? Se nós já temos a razão desperta, então por que não fazer isso? Então, a gente conversa com alguém, né? Até nós estudamos isso na terça-feira, a pessoa vem com um mundo de lixo para você. Mas será que no meio daquele lixo não tem algo que te serve, que seja útil? Então retira o que é útil, fala, não, essa parte me interessa, essa parte eu quero ela para mim, porque alguma coisa boa tem, a pessoa não tem só, né? Mas dá uma dificuldade tremenda, hein? Porque a gente vai navegar numa energia. Quando o outro traz muito lixo mental, né, e através da fala verbalizada, acaba que vem impregnado de muita coisa nociva. Então você sente aquele impacto todinho, você navegar naquele mar tempestuoso ali e encontrar algo bom ali, a gente precisa fazer um exercício muito bom. Mas é a finalidade da vida, de exercício. Não é que exercício. Você vai a um encontro, mas se alguém te busca, como é que você fecha a porta? Como é que você corre? Aí a mensagem de Emmanuel, né? Você fecha a porta do coração para que isso não te atinja, mas que você tem assim a capacidade e a postura de poder estar ali para que ele leve algo de bom, é uma necessidade, é um papel do forte para ajudar o fraco, né? Se você já tem essa condição de não comprazer com o lixo que ele está trazendo, né? Porque se não for assim, nós vamos excluindo aqueles, vamos dizer que talvez num ponto está pior do que eu, e o ponto que você está pior do que ele. Porque tem, né? Hoje nós precisamos, né? Aliás, é urgente a gente tomar muito cuidado, né, com tudo aquilo que é tóxico, que vem. Porque, na verdade, não são só de encarnados, né? Nós estamos sentindo muita energia durante o dia. A gente pode perceber, eu, você, outros companheiros que estão nos assistindo, pode perceber que tem dia que o mundo da gente parece que está muito ruim. Você sente uma energia que é como se fosse um peso que te puxa para baixo. Você tenta subir, mas você não consegue. E aí você fica navegando na psique. Você sabe por quê, né? Que a gente tenta subir e não consegue? É porque a gente ainda é daquele lugar. A gente só está fazendo uns ensaios, mas volta para o lugar que eu estava. E é interessante quando você começa a fazer essa luta, essa busca para subir, porque às vezes a gente se sente sozinho. Muitas pessoas se sentem só. E é importante a gente saber que não está, né? Nós não estamos sós. Há muitas pessoas que nos cercam, há muitos espíritos amigos que nos cercam, que nos auxiliam, que nos buscam e que tentam nos auxiliar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque a energia do mundo está densa
as palavras e as ações em volta, todas estão muito densas e carregadas de energias nocivas, e às vezes isso impacta a gente e a gente não sabe de onde está vindo. Então é preciso esse cuidado. E para encerrar aqui, Elmes, o homem de bem, enfim, respeita seus semelhantes, todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Isso não é a enumeração de todas as qualidades que distingue o homem de bem. Ainda assim, quem quer que se esforce para consegui-las, está no caminho que conduz a todas as outras. Então, essa é a proposta do homem de bem. E a gente pensar que a gente está tão longe, não estamos, né? A gente precisa de olhar e ver que estamos, sim, caminhando. Todos os dias caminhamos um pouquinho. Hoje nós não somos mais o homem de ontem. Nós aprendemos algo, às vezes com a dor, né? A dor é o melhor professor, é o melhor exercício. Que quando nós sentimos esse impacto, a gente tenta se desviar da outra vez. Então, a dor, ela tem essa finalidade importantíssima na nossa vida, que é nos auxiliar a encontrar a rota certa, o caminho correto, para que a gente possa seguir adiante com passos mais firmes, né? Mais direcionados. Então, é preciso esse cuidado. Isso mesmo. Bom, esse aqui foi o capítulo 7, né? 17º, né? Sede perfeitos. E na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre os bons espíritas, né? Também é um capítulo aqui do Livro dos Espíritos. Na verdade, quando se fala dos bons espíritas, vamos falar do homem de bem também, de como ser um homem de bem. E vamos falar da parábola da semente. Então, esses capítulos nós estudaremos na próxima quinta-feira e esperamos, né, contamos com todos lá novamente para que a gente possa seguir aí no nosso Evangelho. Então, para encerrar, nós já agradecemos a quem nos acompanhou, a Norma, o Mota, que está aí assistindo, o Edmilson, a Érida, a Lília, todos os outros que nos acompanharam e que depois podem também estar assistindo esse tema que nós conversamos aqui. Que Deus esteja com você, que a energia divina possa estar aí na sua casa, abraçando todos os familiares, levando paz, alegria, prosperidade, felicidade, principalmente que nós possamos sempre despertar a consciência para dias melhores, né? Boa noite a todos, boa noite, Cláudio, boa noite, Elvis. Boa noite, Sam, boa noite, Cláudio, a todos aqueles que conosco estavam estudando. E quero deixar aqui um lembrete para as nossas reflexões no último parágrafo desse item. Vou lê-lo porque ele é curtinho, o Sam leu, mas nós vamos repetir para que a gente memorize isso. Diante de todas essas características, ele vai dizer, isso não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, ou seja, tem mais. Ainda assim, essa é a parte mais importante. Quem quer que se esforça para consegui-las, está no caminho que conduz a todas as outras. Então, todos nós temos um esforçozinho diante dessas situações. Então, isso é um excelente sinal que nós estamos no caminho certo. Então, Deus olha muito mais o esforço e a intenção do que talvez ações impensadas que a gente comete diante da vestimenta que a gente ainda está nela, né? Então, a gente encerra agora dizendo obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia, a oportunidade das experiências que colhemos no dia de hoje, a oportunidade, Senhor, do lar, da família, dos nossos ambientes de trabalho, onde nós percorremos durante o dia, a oportunidade, Senhor, de conhecermos a sua mensagem através da doutrina espírita e a oportunidade de estarmos aqui participando desse programa que leva a notícia boa para o mundo inteiro, Senhor. Que sejamos nós também os propagadores do bem
mas acima de tudo nos esforçando para exercermos de fato o bem. Em seu nome, agradecemos a oportunidade desse momento. Obrigado. Assim seja. E vamos também estender só para falar um pouquinho. Aguardamos todos vocês no sábado, lá no Centro de Cultura e Eventos, né? Vamos lá assistir os palhaços da Oficina da Alegria. Vai ser um show de alegria para todo mundo, para todas as idades, para os pais, para as mães, para as crianças. E esse projeto lá é para ajudar o Bom de Bola, Bom de Escola, que é um projeto muito bom que está sendo aqui coordenado pelo José Lúcio, e também em benefício aqui da Rádio Sintonia do Bem. Um abraço a todos e até sábado, às 19h30.